Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Peço então que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os seus celulares e me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazer com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre como lidar com problemas de saúde. Hoje é bem específico o assunto. Eu sou uma entidade que eu visito muito hospitais para procurar ajudar quem está lá internado, para procurar dar um suporte emocional para os familiares que estão acompanhando aquele paciente. E uma coisa que é muito nítida, filhos, é que quanto mais o paciente acredita que ele pode melhorar, mais as coisas funcionam, mais o tratamento tem retorno. Às vezes, filhos, vocês podem pensar assim: mas será que só a minha fé vai me fazer ficar além do tempo aqui? E se já for para eu falecer? Muitos ficam com esse pensamento e desistem, param de querer lutar pela própria vida, desistem daquele tratamento e as coisas vão se tornando mais difíceis. E a mensagem que eu quero passar hoje, filhos, é que vocês devem ter fé até os últimos minutos. Vocês devem lutar pela vida de vocês, pela saúde de vocês, até os últimos minutos. Pode ser, sim, que sejam os seus últimos dias de vida. Só que se você baixar muito a sua vibração, a sua energia, se você entrar num grau depressivo, se você desistir de si mesmo, é com essa energia que você vai desencarnar. E é essa energia que você vai ter que lidar no segundo em que sair do corpo. É com esse peso que você vai ser recepcionado no plano espiritual. E a culpa não é de Deus. A culpa é exclusivamente sua, porque você atraiu essa energia para si. E quando você sai do seu corpo, você vai ter ainda mais acesso a ela.
Se porventura você nesse marasmo de reclamação, de desistência da própria vida, atrair um espírito negativo do seu lado, que também pensa da mesma forma, quando você desencarnar, é esse espírito negativo a primeira pessoa, o primeiro espírito que você vai encontrar. E é essa experiência que você quer ter, é essa experiência que você deseja com os seus entes queridos que estão ali enfrentando uma doença. Então, filhos, independente de você saber se é hoje, amanhã ou daqui a 10 anos que você vai desencarnar, você deve manter o seu equilíbrio espiritual. Você deve manter a sua fé. Você deve manter o seu pensamento positivo. Porque se ainda não for o momento de desencarnar, mas você desistir de si mesmo, as coisas vão ficar muito complicadas. Muitos espíritos desencarnam justamente porque desistiram de si mesmo. Deixaram de tomar remédio, deixaram de acreditar no médico, deixaram de acreditar no tratamento, param de se alimentar, param de tomar uma água. E daí é óbvio que o corpo não aguenta. Isso aqui é uma máquina, precisa de manutenção, né? Você não pode simplesmente largar e achar que vai ficar tudo bem, porque não vai. E achar que não vai desencarnar antes da hora simplesmente porque não está fazendo tratamento, porque você vai. Se você não cuidar da máquina que é esse corpo que Deus lhe deu, você vai desencarnar, não tem como. Então, filhos, se porventura você está passando por um problema de saúde grave, mantenha a sua fé, agarre-se ao nosso Pai Criador. Tudo que você precisa passar vai chegar até você, seja bom ou ruim. E as coisas ruins, elas não vão sair de você só porque você está triste, só porque você está inconformado. Às vezes elas só aumentam de tamanho se você vibrar negativamente. Você tem que enfrentá-las com equilíbrio, por mais difícil que possa parecer ser. Você tem força para enfrentar isso. Algumas vezes, inclusive, você planejou vivenciar, porque você confiava no seu potencial em enfrentar essa situação com equilíbrio e aprender o que tiver que ser aprendido. Então, gravem isso que eu estou falando para vocês. O emocional de vocês, a fé de vocês é um grande fator para a sua cura, se for o momento para você ser curado, se ainda você tiver mais tempo aqui para cumprir a sua missão. E se realmente estiver chegando o seu momento de regressar para o plano espiritual, para a nossa verdadeira casa, que vocês façam isso de forma tranquila, como uma viagem planejada. Todos vocês sabem que um dia vai chegar o seu momento. Planejem essa viagem. Não encarem como algo horroroso, como algo que vai ser pior para você. Você está regressando para o verdadeiro lar. Só que se você está em desequilíbrio, você está pegando um caminho difícil. Você está pegando uma energia difícil e você vai lidar com isso. Então sejam conscientes, tenham fé, tenham equilíbrio, procurem ajuda, procurem conselhos. Se você está do outro lado da história, você é um familiar que está vendo ali o seu ente querido doente, aconselhe nesse sentido. Não fique você mais depressivo que o próprio paciente, porque às vezes isso acontece também, como eu vejo o paciente consolando o familiar, sendo mais forte que o familiar. Sejam fortes, tenham fé, Deus está com vocês o tempo todo. Deus abençoe. Boa noite a todos. A palestra de hoje é uma psicografia que foi realizada aqui mesmo no Miguel Arcanjo por um irmão já desencarnado. O tema é Seja Sempre Gentil. Um dos maiores ensinamentos de Cristo durante sua passagem pela Terra foi a gentileza, o carinho e a atenção com que tratava todas as pessoas. Entendam, filhos, todos carregam seus próprios fardos e frequentam suas próprias provações. Muitas vezes, alguém cruza o seu caminho e você não faz ideia do tamanho da dor ou do problema que essa pessoa está vivendo. Por isso, seja sempre gentil.
Emane energias de luz. Quebre o ciclo da negatividade e do sofrimento. Nem sempre é fácil agir assim, eu sei. Mas lembre-se, toda energia que você emite, seja positiva ou negativa, permanece com você. Seja uma alma bondosa, distribua sorrisos, ofereça um abraço quando necessário. Escute sem julgamentos, aconselhe com carinho, eleve seus pensamentos em oração. Como foi dito no início, todos estão enfrentando algo. Então, quando cruzar o caminho de alguém, procure deixar uma marca positiva e não mais um motivo para dor, frustração ou revolta com a própria encarnação. Seja a luz que você deseja ver no mundo. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Nós falamos muito aqui no Miguel Arcanjo que é tudo você em relação a você mesmo, as suas atitudes e o que isso vai envolver nas energias emitidas por você. Se vive em sociedade, tem que se lidar com o livre-arbítrio dos outros, com a maneira dos outros se entender, mas no final das contas, principalmente depois do teu desencarne, vai ser tudo com você mesmo. O que você fez, como você reagiu em todas as situações da tua vida que foram planejadas por você. As pessoas pensam sempre nas coisas maiores, mas o mais importante às vezes mesmo é começar pelas pequenas coisas do dia a dia. De maneira geral, todo mundo levanta meio irritado para ir trabalhar, levanta irritado porque já tem que acordar, porque tem que ir para o trabalho, muitas vezes tem que enfrentar pessoas difíceis no trabalho, muitas vezes pode ser que você seja a pessoa difícil do trabalho e nem sabe disso, e às vezes isso também faz com que as pessoas gerem energia, direcionem energia negativa contra você. Então a gente tem que acordar de manhã cedo, pedir ajuda, pedir proteção, paciência, tranquilidade, mas não adianta só esperar que Deus, a espiritualidade, resolva isso, tem que partir de cada um de vocês. Um dos conselhos mais simples, básicos, né? Se você acorda todo dia num determinado horário e você chega atrasado no teu compromisso, acorde 5 minutos mais cedo, 10 minutos mais cedo, porque senão você sempre vai chegar atrasado no teu compromisso. E por que eu estou falando isso? Isso é uma das fontes de maior problema que tem no dia a dia de vocês de trabalho. Sai em cima da hora, às vezes tem que deixar outras pessoas pelo caminho, já começam as brigas e discussões porque vai chegar atrasado, já vão brigando com o filho na correria e começa aquela dificuldade, chega às vezes no ambiente de trabalho já irritado. Ou seja, nesse momento você já encheu o teu corpo de energia negativa. Você encheu o teu corpo de energia negativa. Ah, mas os outros que não saem cedo. Bom, se chegou num determinado momento que você sabe que ninguém vai sair no horário que você quer, você vai ter que aprender a lidar com isso de maneira equilibrada. Porque senão você se irrita, você fica nervoso, os outros não se modificam, você enche o corpo de energia negativa, você fica com raiva dos outros, manda energia negativa para os outros e você já chega nos outros ambientes carregado de energia negativa. O que acontece? Às vezes uma pessoa que nem fez nada fala alguma coisa, você descarrega naquela pessoa. Ou pior ainda, às vezes você só está indo em algum lugar, só que você baixou a frequência. E você vai entrar em contato com a energia baixa das pessoas que estão ali. Se as pessoas também estão irritadas com energia negativa, todo mundo trocando esse monte de energia negativa. Isso acontece até se as pessoas não estão nem olhando para você, não estão direcionando nada para você. Energia semelhante atrai energia semelhante.
Então a gente vê um monte de gente que já sai de casa carregado, já sai de casa irritado, vai xingando no seno, no trânsito, tudo é motivo para briga, para xingar, vai indo. Então você já começou o teu dia pesado. Muitos já começam de manhã cedo. Acorde, meu Deus, mais um dia, e já vem as reclamações. Você está envolvendo o teu corpo em energia negativa. Pode ser que seja só isso que você faz, mas todo dia, ou seja, você está alimentando o teu corpo de energia negativa. O corpo ele não vive só do que vocês se alimentam, ele vive da energia que vocês emitem, e isso faz com que às vezes o teu corpo comece a adoecer de tanta energia negativa que você coloca nele. Muitas vezes vocês vão no médico, estou com dor nas costas, dor no ombro, estou cansado. O médico faz um monte de exercício, de exame e não acha nada. Aí já vem sempre aquele, esse espírito. Isso é a pessoa que tem inveja de você. Muitas vezes não tem nada disso. Isso é só energia tua se acumulando no teu corpo. E realmente fica pesado, dói as costas, dói o ombro, dá um cansaço excessivo. E na grande maioria é só energia tua mesmo. Porque se você está sempre reclamando, você está sempre achando tudo ruim, sempre encrencando com todo mundo e todo mundo encrencando com você, você não tem aquele momento que você para e faz uma oração para Deus. E isso é uma coisa que a grande maioria dos encarnados não entende. Não é que você vai lá pedir para Deus, porque Deus sabe tudo, Ele sabe tudo, mas é o teu livre-arbítrio que autoriza ajuda. Mas pode ser que a ajuda não venha como você quer, porque não faz parte da tua programação de encarnação. Mas quando você conversa com Deus, que é um Pai extremamente amoroso, você está puxando a energia dele, porque é você que puxa, não é a espiritualidade que vai mandar para você, porque o corpo é teu, a mente é tua, o espírito é teu, você com o teu livre-arbítrio tem que decidir que energia que você quer viver, se é na energia pesada ou na energia de luz. É isso que se fala tanto, subir a frequência, é subir os níveis de pensamento. Então quando você para e pede, Deus me ajuda, agradece, conversa com Ele, você vai receber energia dele. E essa energia vai ajudar a queimar, a limpar a energia emitida por você. Contato com a natureza. Vocês têm a natureza aqui, muito fácil. Vocês sabem que é lei da física, você só leva choque se tiver com o pé na terra. Então põe o pé na terra, ela puxa energia negativa. Não puxa espírito, mas energia negativa puxa, porque tudo são energias. Só que a grande maioria não tem contato com nada da natureza. Até os plantas, quando tem casa, é de plástico, então não tem terra. Isso é necessário. E isso não precisa de dinheiro, não precisa esperar as férias, que quando eu vou me acalmar, vou sair da minha rotina. Isso que nem férias mais é assim, que tem gente que volta das férias e passa o ano preocupado, está pagando as contas das férias. Filhos, olhem o que realmente te traz equilíbrio e tranquilidade. Se você tem convívio com pessoas de energia pesada, de energia difícil, não entre na energia dela. E vocês já começam a entrar na energia dela quando vocês começam a dizer, eu vou ter que me incomodar com aquela pessoa, eu vou ter que me encontrar com aquela pessoa, eu vou ter que conviver com ela. Ou seja, energia negativa. Você já está baixando a tua vibração e entrando na energia igual a dela. Igual. Isso aqui é uma escola. E como toda escola, tem matérias que a gente acha mais fácil, matérias que a gente acha mais difícil. E uma das mais difíceis é conviver com pessoas que por algum motivo a gente não tem afinidade. Só que aí é que vem a lição mais importante: equilíbrio, tolerância, perdão. Aí é que vem, porque viver com aquele que a gente gosta é fácil, mas também não nos torna uma pessoa mais forte. A pessoa que a gente gosta, ela está ali para nos auxiliar, para nos amparar. Mas o que torna a gente forte é quando a gente enfrenta situações difíceis com equilíbrio. É isso, é equilíbrio.
Eu aposto com a maioria de vocês, tem aquelas pessoas que há muito tempo vocês discutem pela mesma coisa e ninguém abre mão de dizer que está certo e vive nessa troca de energia constante e negativa. E se continua uma encarnação inteira assim, na encarnação que vem vocês estão juntos de novo, porque daí não é mais uma situação, se tornou pessoal. Aí vem com aquele parente bem próximo, e daí você fala, puxa, com tanta gente boa na minha família, e vi essa pessoa aí por quê? Porque provavelmente você já estava se brigando, discutindo já em outras encarnações. E no momento encarnado ele pensa sempre que ele é o certo. Vai ver que aquela pessoa tem muita dificuldade de estar perto de você, porque na encarnação passada você fez muita coisa ruim para ela, e ela mesmo sem lembrar não gosta de estar perto de você. Pode ser que o errado seja você, mas de maneira geral todo mundo é inocente e cercado de pessoas que estão ali para tirar ela do sério. E daí não é pessoas, é espírito, é inveja, é trabalho, é tudo. E o inocente no meio, não existe inocente. Você pediu para nascer nessa família, apesar que principalmente os jovens adoram dizer, eu não pedi para nascer. Pediu para nascer, pediu para nascer nessa família, nessa cidade. Tudo isso é programado, tudo isso você já sabia antes de vir para cá. Na palestra anterior estava se falando de morrer. A gente tem mais medo de nascer do que de morrer. Porque quando a gente vai nascer, a gente já sabe tudo que programou, então normalmente não é fácil, e a gente tem medo de errar tudo de novo. E daí quando a gente volta para o plano espiritual, a gente fica com raiva, porque fala, de novo eu fiz as mesmas coisas, de novo eu virei as costas para quem queria me ajudar, de novo eu estou repetindo os mesmos erros. Se você é aquela pessoa que fala assim, eu sei que eu estou errado, mas eu sou assim, ok, a tua próxima encarnação você vai passar por tudo que você está passando hoje. Castigo? Não. Deus não castiga ninguém, a espiritualidade não castiga ninguém. Você chega lá em cima e fala, de novo eu errei. Quero passar por tudo de novo até eu saber fazer a coisa certa. Isso aqui não é pecado, isso aqui não é erro, é aprender a fazer de uma maneira diferente, é refazer o que a gente fez de errado. É igual uma prova, uma lição, uma escola que você gosta, você tirou nota ruim, você fala, bom, vou ter que passar por tudo de novo. Não aprendi. Então pare de culpar os outros, olhe a tua vida. O que eu posso fazer para a minha vida ser mais equilibrada? Eu não consigo mudar a cabeça das pessoas que estão em volta, então eu vou mudar a minha, no sentido de que, bom, tem opiniões que me machucam, me ofendem, mas eu sei que aquela pessoa está errada, e ela ainda não aprendeu que isso está errado. Não vou mais começar a dar importância para isso, vou seguir a minha vida, e no momento certo, cada um, quando desencarnar, vai saber que estava errado ou certo na história. Essa necessidade de aceitação de muitos também está muito errado. Claro que a gente quer ser querido pelas pessoas, mas Jesus morreu na cruz, ou seja, ele não agradou muitas pessoas, ele não agradou a maioria, para falar a verdade. Até hoje ele continua não agradando a muita gente. Não são vocês que vão agradar. E eu estou falando por isso porque tem pessoas que têm uma necessidade que todo mundo goste dela e não vai conseguir fazer isso. E quando alguém diz que você é aquilo ou outra coisa de errado, o mundo desaba, porque você tem que convencer que a pessoa está certa. A primeira coisa que Deus falou, que você tem que amar a Ele, na verdade Ele falou isso só para ter contato com Ele, que Deus não tem os nossos defeitos de necessidade, que todo mundo ama Ele, né? Mas amar a você mesmo. Se você não gosta de você, é muito difícil que a tua vida seja equilibrada, porque você já está com uma energia negativa. Você tem que gostar de você como você é, com as suas qualidades, com os seus defeitos, e tentar fazer que os defeitos sejam cada vez mais aprendidos da maneira que não deve ser, dar continuidade às tuas atitudes. A gente escuta muitas pessoas que vão conversar lá em cima, eu não mereço,
eu não consigo, eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir fazer aquilo, para mim nada dá certo, eu não vou me curar, vai ser tudo difícil. Você está usando o teu livre-arbítrio para isso. Você está decidindo a tua vida como é. Ah, mas eu devo ter feito muita coisa lá atrás errada que agora eu só estou pagando. Não. Muitas das coisas você está arrumando agora por não aceitar que merece ter uma vida equilibrada. Eu falo isso porque às vezes as pessoas têm objetivos muito grandes que não fazem parte da programação dela, e às vezes não fazem parte da programação porque não tem uma importância para a evolução dela. É isso que vocês têm que entender. Tudo aqui é feito para que você aproveite o máximo possível o tempo da enganação, que é difícil, é complicado, mas para quando você desencarnar e você olhar como você era e como você voltou e falar assim, valeu a pena. Não foi tudo que eu consegui fazer como eu queria, mas uma grande parte eu fiz. Eu já me tornei uma pessoa melhor no meu entendimento do que eu era antes, porque tudo você com você mesmo. Será que vocês, nesse momento, se olharem para trás, vocês já estão se achando pessoas melhores enquanto vocês retornaram? Só para essa resposta é só entre vocês mesmos. Porque quando vocês desencarnarem, você vai estar sozinho, de frente, com o juiz, com Deus, com a espiritualidade, não, com a tua consciência. Você vai ver tudo que você fez, você vai sentir tudo de novo, as coisas principais, mas principalmente você vai sentir o que o outro sentiu, das suas atitudes. Se for coisas boas, você vai sentir muita energia boa, muito amor. Mas se for coisa ruim, você vai literalmente sentir na pele o que você fez de sofrimento para o outro irmão que é o passado. Que a paz esteja com você.